Saulo que nos trouxe até aqui. E vocês viram, eu não falei, né? O Saulo, filho da Dona Alzira, né? Já falou, Dona Alzira, essa França. O Saulo que nos trouxe até aqui. E vocês viram, eu não falei, né? O Saulo, filho da Dona Alzira, né? Já falou, Dona Alzira, essa França Mui, né? Que é a mãe do Saulo, sobrinha neta do Eurípides Barçanufo, né? O Saulo já falou um pouquinho, a professora Alzira, que hoje nós temos aí como, acredito que é a maior responsável e a maior referência que nós temos no estudo da pedagogia do Espírito, não é? Da educação do Espírito. Então, hoje nós temos aqui essa oportunidade, né, de compartilhar e de ouvi-la. É a honra de ouvi-la, porque nós precisamos compreender esse percurso que o Saulo fez, esses enlaços que o Saulo fez e que nos trazem a essa pedagogia espírita. Eu vou citar, para passar rapidamente, né, para a professora Alzira, que é uma das coordenadoras lá do grupo Espírita Esperança e Caridade, lá de Sacramento, mas tem algumas obras, né? Pelos Caminhos do Entendimento do Espírito, Flechas de Luz, Eurípides, o Espírito e o Compromisso, Acordes de Jesus para uma Nova Educação, Alegrias com Jesus, Sentimento, que é a evangelização de espíritos, princípios que fundamentam a educação do espírito, a libertação do espírito, fundamentos educacionais para a escola do espírito, as interfaces dos relacionamentos espirituais, o espírito e o seu processo de evolução, novo caminho a seguir, as marcas do Cristo no caminhar do espírito, a missão do espírita, semear uma tarefa de amor do professor Eurípides Barçanufo, a casa espírita direcionando a postura do espírito espírita cristão, a doutrina espírita contribuindo com a evolução do espírito, é tempo de esperança, um novo olhar, é tempo de amar, assistência fraterna, futuro de luz, e tem mais alguns aqui, né, para a gente ler. Professora Alzira, por favor, seja bem-vinda. Boa tarde, queridos amigos. Que essa vibração possa envolver os nossos corações nesse encontro feliz, que estamos aqui entre o jasmineiro e o abacateiro, né? E isso tem uma história, não é simplesmente uma planta, mas é uma história que ela vem do mundo espiritual. E nós temos visto que talvez pelo nosso mundo tão conturbado ainda, nós esquecemos de que todos nós estamos inseridos no planejamento divino. E Eurípides Barçanufo não plantou um jasmineiro, ele tem plantado o jasmineiro em nossos corações, assim como o Chico, né, que aproveitou o abacateiro para deixar lições tão grandiosas para todos nós. O professor Eurípides Barçanufo, esse espírito que Saulo trouxe, pinceladas de várias reencarnações, é o espírito que foi convidado por Jesus a trazer, especialmente para o Brasil, uma educação voltada para o ser espiritual que nós somos. Compõem essa equipe os mesmos espíritos do advento do Espiritismo, trazido pelo Espírito de Verdade,
que, segundo Santo Agostinho, denominaram essa equipe como Eurípides Barçanufo, só por uma causa. A ideia de desenvolver um projeto pedagógico voltado para a educação do espírito coube ao seu pensamento desenvolver, e junto a outros eminentes companheiros, como o nosso querido e caríssimo Pestalozzi, Agostinho, Bittencourt Sampaio e outros, elaboraram um projeto assim que Eurípides retorna ao mundo espiritual em 1918. E esse projeto estudado teve o objetivo de trazer uma educação libertadora para que nós, espíritas cristãos, pudéssemos compreendê-la. E de antemão quero dizer que essa é uma metodologia que ele denominou de evangelização de espíritos, que tem a finalidade de dar direcionamento ao conteúdo da doutrina espírita, à vida do ser imortal que somos, do espírito. Mas quero dizer-lhes que esta metodologia também não é para todos os espíritas. Ela é para o espírito espírita cristão, que tem um compromisso com Cristo. E nós sabemos que quando Jesus teve aquela conversa com Eliú, trazida por nosso querido Emmanuel, ao perceber no planeta Terra qual seria o local que ia ser transplantada o seu trabalho, porque nós sabemos que nós não estamos à revelia do Pai, nós estamos todos inseridos num planejamento divino. Foi quando ele então olhou para o Brasil, para a América do Sul, e segundo Emmanuel nos mostra, que ali ele diz que seria o continente que teria a forma do coração, porque seria o Brasil o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Por isso, foi transplantada da França o cristianismo redivivo para o nosso país, cujos espíritos que viriam reencarnar no Brasil seriam responsáveis pela dinamização da verdade do Evangelho do Cristo, especialmente numa era em que deveriam os espíritas passarem pelas fases que Allan Kardec nos disse, da implantação, da divulgação e da aplicação, ficando a cargo de um dos eminentes espíritos que fez parte da composição desta metodologia da educação do espírito, chamada Evangelização de Espíritos, trazer na conclusão do Livro dos Espíritos que a terceira fase da aplicação do conhecimento espírita viria mais tarde, estaria para ser vivenciada mais tarde. E foi nessa conjuntura divina que os espíritos assessorados pelo Cristo nos trouxeram esta pedagogia, a pedagogia do amor trazida por Jesus, depois administrada de uma forma inicial por Jean-Jacques Rousseau e depois por Pestalozzi. O que chama a atenção nessa pedagogia é o nome Pedagogia do Amor,
porque ela está inserida no contexto da pedagogia do Cristo, e o Cristo não nos trouxe nenhuma religião, porque a sua religião foi o amor. A aplicação do conhecimento das leis divinas em nosso coração, para que a gente viesse a compreender o seu grande papel da implantação do reino de Deus dentro de nós. E, infelizmente, nós não compreendemos até hoje isso. Ainda estamos na mesma pergunta de Hanan: que reino é esse? Conhece Roma, Atenas, Grécia? E Jesus, na sua grandiosidade, mas na sua humildade, responde: conheço a verdade. E para conhecer a verdade, nós precisamos vivenciá-la. E é por isso que este Espírito planeja esse trabalho junto a essa pleiade de amigos e reencarna em Sacramento, em 1880, para estruturar a base de um trabalho dirigido por ele até 1918, quando é convidado por Maria, mãe de Jesus, a abrir o Colégio Allan Kardec. E ali ela faz um pedido que é da mais alta importância: institua o Evangelho de meu filho às quartas-feiras. Enquanto hoje, no século 21, nós estamos, como educadores, assistindo um quadro que nos dói, quando diz que a escola não pode nem dizer o nome de Deus, porque ela é laica, porque ainda não compreendemos o que é ser laico. E esse espírito, Eurípides Barçanufo, abre o Colégio Allan Kardec. E desde a minha infância eu perguntava para o meu pai: por que será que ela pediu para abrir um colégio aqui em Sacramento? E ninguém respondia. Porque é a escola do seu Eurípides. Mas não era a escola do seu Eurípides. Foi o canteiro, o celeiro fértil desse espírito. Nesse período em que ele abriu o colégio em 1907, até 2023, como sendo a menina dos olhos dele e de Maria. O Colégio Allan Kardec é o colégio, a escola que educa o espírito. Talvez você que vai falar sobre o Chico nem saiba disso. Mas uma das questões que Francisco Cândido Xavier sai de Pedro Leopoldo e vem para Uberaba é justamente porque o terreno, campo vibratório que Eurípides preparou para que esse espírito viesse trazer para nós, dar continuidade àquilo que ele iniciou em Pedro Leopoldo, pelo trabalho que esta espiritualidade hoje sempre esteve presente nesta região do Triângulo Mineiro. Em 1990, como o Saulo diz, eu fui criada, Eurípides era tio do meu pai, então a vida inteira fui criada junto àqueles trabalhadores ali, inclusive Corina Novelino, que foi minha evangelizadora, foi minha professora. Vi aquele fermento novo levedando na massa de todos aqueles que compreendiam o trabalho de Eurípides. Em 1980, Corina desencarna.
E quando Corina desencarnou, eu particularmente fiquei muito preocupada, porque, com todo respeito, eu sempre via a evangelização na casa espírita com os olhos de Corina. E os olhos de Corina eram o olhar reflexivo de fazer com que a gente aprendesse e conhecesse Jesus, seu trabalho, e que aquilo pudesse reverberar na nossa consciência. E via em outros lugares muito mais uma evangelização catequética do que educativa. E isso sempre me incomodou, gente. Eu reencarnei, acho que foi para ser professora mesmo, né? Porque desde pequena meu pai, em casa eram 4 mulheres, ele falava, todas têm que fazer magistério para ajudar a Corina no colégio e ainda trabalhar de graça. Ele sempre falou isso. Então a gente criou aquele vínculo. Quando a Corina desencarna, eu me senti órfã dessa questão da evangelização. E tivemos um momento de convidar os irmãos das cidades aqui vizinhas, Araxá, Uberaba, Uberlândia, Franca, que tinha o Dr. Tomás Novelino, que foi ex-aluno de Eurípides. E assim nós fizemos. No dia 28 de janeiro de 1990, o primeiro encontro de evangelização de espíritos. A proposta era discutir como fazer para melhorar a evangelização. Era muita historinha, e Jesus era conhecido pelas historinhas que ele vinha contar, e aquilo sempre trazia um grande desconforto, porque eu não via aquilo com Corina. E assim, nós fizemos esse encontro, no dia 28 de janeiro de 1990, na escola Eurípides Barçanufo. E no meio das nossas discussões, Dr. Tomás Novelino, incomodado, me chamou junto a um outro primo nosso, Dr. Saulo Wilson, que era filho de Omilton Wilson, e falou, eu preciso de uma reunião lá no colégio, lá no Grupo Espírita, que hoje é a sede do colégio. O Grupo Espírita fica a sua sede no colégio Allan Kardec. E é com poucas pessoas que nós vamos fazer essa reunião. E nós fomos. E pela primeira vez, Dr. Tomás Novelino recebe uma mensagem trazendo as diretrizes da evangelização para o futuro. Uma mensagem de Eurípides maravilhosa. Quando ele fala que era preciso preparar as hostes do Senhor para o milênio, o terceiro milênio. E foi assim que surgiu a evangelização de espíritos. Um grupo de companheiros da casa, fomos orientados para estudar Rousseau, depois Pestalozzi, para entendermos, não éramos todos educadores, para entendermos o que era um processo de educação, processo pedagógico. E foi no 5º encontro, que era de 6 em 6 meses, veio uma orientação que aquele trabalho de evangelização deveria tomar outra direção, porque Eurípides era o diretor espiritual e que ali estava iniciando o trabalho de evangelização de espíritos. Hoje, meus caros irmãos, eu vejo evangelização de espíritos com um novo olhar do espírito. Eurípides veio para nos preparar, para tirar esse sentido pragmático e compreendermos o verdadeiro sentido da doutrina espírita em nossa vida. É tempo do espírito. E para viver a era do espírito, eu preciso saber quem sou. Eu preciso conhecer esse ser espiritual que nós somos. Eu preciso identificar
o que o Cristo veio nos ensinar, o que Ele quer e pede de nós. Porque no Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec dedica um capítulo falando do trabalhador da última hora. E quem é esse trabalhador da última hora? Nós respondemos ao eu espírita. Mas que hora é a sua? Que tempo você se encontra? Porque o tempo agora é o tempo de quebrar o maior paradigma que a doutrina espírita nos trouxe. É o materialismo. É tirar as vedas da ilusão para sentir a grandeza do ser que sou. Para compreender aquilo que Leon Denis nos fala no livro O Problema do Ser do Destinador, transformar os atributos do espírito em potências da alma. E nós, muitas vezes, aplaudimos a fala dos nossos irmãos que têm a missão ou o compromisso de trazer a doutrina espírita, e nós ficamos encantados. Mas a metodologia que Eurípides Barçanufo nos traz tem um porém. Ela nos mostra o papel fundamental da doutrina espírita, que é a reflexão. Por isso Allan Kardec utiliza de um processo didático da mais alta importância no Livro dos Espíritos em perguntas e respostas. Mas não é pergunta e resposta. É um convite às reflexões profundas da doutrina espírita no ser que sou. E agora, mais do que nunca, nós estamos vendo o desastre que foi de mais de um século e meio falando de doutrina sem viver a doutrina espírita. Porque as dores agora têm nos mostrado uma palavra tão pequenininha, o seu valor educativo, o valor transformador. Porque agora, quando eu deparo com as parábolas de Jesus, eu não encontro ali histórias, eu encontro verdades, verdades que me sustentam, verdade que me convida a refletir quem sou, verdade que eu preciso compreender que eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Eu sou um ser espiritual, um ser que pensa, e a causa das dores, todas hoje, é o reflexo da não aplicação da lei de Deus em nossas atitudes mentais. Nós somos os artífices de nossa existência. Cada um de nós precisamos compreender a justiça divina. Quando eu entendo que sou responsável pela minha história não é escrita por ninguém. E a história, para ser escrita, ela precisa ter a cor dos sentimentos do amor. E nós estamos vendo, na grandiosidade da obra de Francisco Cândido Xavier, que não é obra para ser lida, mas é obra para ser sentida, refletida. E uma vez, fazendo uma conversa, palestra mesmo, né? Eu já não gosto de falar palestra, porque eu não estou aqui para palestrar com ninguém. Mas uma vez, fazendo um trabalho em São Paulo, quando terminou, o presidente da casa falou assim para mim: eu vou te falar uma coisa, se eu for por nosso lar, eu estou muito feliz. A gente está barganhando as nossas coisas aqui no mundo. Nós precisamos conquistar aquilo que nós estamos pleiteando. Nós somos um espírito em busca de experiências espirituais. Por isso no Evangelho, no capítulo 17, tem o item: o homem no mundo, e não o homem do mundo. Nós somos um espírito em busca de experiências espirituais, e não corpos em busca de experiências humanas. Precisamos agora compreender o que vimos fazer. E nós vimos fazer
aquilo que o planejamento reencarnatório de cada um de nós foi estabelecido no mundo espiritual. E quando nós estudamos Missionários da Luz, todo mundo fala, nossa, olha aqui, ó, a reencarnação de Segismundo, mas não mergulha, não reflete no meu planejamento reencarnatório, na reconciliação de espíritos que trouxeram grandes compromissos na culpa. E hoje nós estamos vendo a família espírita desfacelando por falta do amor, da compreensão de uma palavrinha que o Saulo disse, injunção reencarnatória. Porque injunção reencarnatória é aquilo que a lei amarra. E o que a lei amarra está ligado à minha consanguinidade, aos laços do meu sentimento. Por isso que eu não posso jamais, em qualquer circunstância, virar as costas e dizer, esse aqui não é meu filho. Porque você não sabe quanto foi difícil constituir a família, conjunto de espíritos do mundo espiritual, para que nós pudéssemos viver na plenitude do amor. Não o amor que nós gostaríamos, o amor que precisamos conquistar, porque guardamos tantas mágoas, tantas diferenças, e ainda não olhamos os nossos filhos como espíritos. Não compreendemos ainda que as suas dores são necessidades fundamentais para que a gente aprenda a amar. Os filhos difíceis são aqueles que nós não compreendemos ontem. E a lei do amor nos permite trazê-los de volta. E hoje, quanto mais cedo os filhos saem de casa, parece que os pais ficam mais felizes. E os filhos jamais saem da casa mental de um pai e de uma mãe. Jamais. Porque ele está entranhado nas fibras energéticas do meu perispírito. Porque para que ele viesse na condição de meu filho, os vetores reencarnacionistas e os vetores energéticos de energias que estão no meu perispírito os atraíram. E eles foram atraídos, mesmo arrastados. Mas ao fazer a leitura do meu perispírito, eu reconheço que eu preciso de novo voltar para estar com aqueles que eu preciso corrigir-me diante da lei. Todos nós sabemos disso, porque está em todas as obras da doutrina espírita, mas não vivenciamos, porque ninguém nos levou a refletir isso. E é por isso, queridos irmãos, que é tempo de amar. Jesus precisa de nós. Nós estamos vivendo um momento, o maior de todos, o especialíssimo de nossa reencarnação. Tem tanta gente reclamando, né? Reclama do Brasil, reclama disso, reclama daquilo, reclama de tantas coisas. Mas porque reclamar é ignorância. Porque o Brasil é o celeiro das maiores oportunidades que o Espírito precisa. Como é que eu vou sair daquela posse da luxúria para viver num país que me oferece as mesmas coisas? No livro Loucura e Obsessão do Filomeno, trazido pelo Divaldo, a gente pode ver isso. Uma rainha que não conseguia melhorar espiritualmente, ela é levada para a África e depois vem para o Brasil no navio negreiro, onde aqui ela encontra, nos terreiros de Umbanda, ela encontra sentimento. E ela volta pedindo a Deus que o mesmo percurso o filho fizesse, porque quebrar o orgulho é uma rocha que nós temos dentro de nós. Mas Jesus também nos disse, nos ensinou a parábola da pérola que está dentro de nós, que eu posso tirar as pérolas que já consegui
tecer nos fios da minha reencarnação. Então, queridos amigos, nós aqui estamos para dizer-lhes: aproveitemos a nossa oportunidade. Não teve nenhuma reencarnação mais importante do que essa, e não terá, porque antes dessa reencarnação eu não era espírita, eu era só um espírito que conhecíamos e sabíamos de Jesus, mas eu não era esse espírito espírita cristão. Agora não. Agora nós trouxemos toda essa peregrinação desde o Cristo, passando por uma fieira de reencarnação para lapidar os nossos sentimentos. Nós encontramos pais que nos dão o direito de amar, de nos ensinar, de estender as mãos. E hoje a gente escuta, quando era criança ia para a casa espírita, hoje não quer nem saber. Sabe por quê? Porque nós não demos a mão. E pai e mãe que anda na frente e o filho anda atrás, não aprende. Eu preciso andar junto. Por que que eu ando junto? Porque é pelo exemplo que nós aprendemos com Jesus. E é pelo exemplo, não é pela filosofia, não é pela ciência, é pela moral. É aquilo que nós fazemos. E hoje, mais do que nunca, nós estamos sendo convidados a vivenciar o que o Cristo nos disse, que Kardec levanta como bandeira: fora da caridade não há salvação. Mas que caridade? Nós já aprendemos a fazer sopa, nós já fizemos não sei quantos enxovaizinhos, já distribuímos tudo que podia, mas não sabemos amar aquele que está do meu lado. Não compreendemos ainda o que é o amor, não somos indulgentes com aquele filho difícil, com o esposo difícil, com a esposa difícil. Como eu não quero aprender a ser indulgente, porque agora é hora da caridade moral e não material. E a gente percebe hoje que os filhos, olha gente, eu falo isso com tanta naturalidade para vocês, porque além de ter 5 filhos, 9 netos, eu trabalho a vida inteira com criança e quero morrer com as crianças. Eu vejo hoje, tudo que a criança quer, ela tem, mas ela não tem evangelho. Mas eu faço culto no lar. Como? Eu reúno lá, leio, às vezes eles não vão, eles não param. Você vive o que você lê no Evangelho? Não adianta eu abrir o Evangelho, ficar lá sentada, se eu não vivencio aquele Evangelho. E hoje esses espíritos que estão conosco, que nós falamos assim, eles são tão inteligentes, eles são inteligentes, porque eles foram estrategistas de guerra, eles tiveram todos os domínios do seu pensamento para desenvolver, mas aonde está a ordem, o respeito, a disciplina e os sentimentos? Essas são as dificuldades de hoje. Por isso, queridos irmãos, Eurípides nos traz uma educação para nos aquecer o coração, para que a gente possa fazer um novo olhar. O olhar agora não é mais para olhar os corpos. A pedagogia do amor trazida por Eurípides dentro da educação do espírito renova a minha maneira de educar. A casa espírita, ela desmancha, como Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. Porque é preciso que nasça no coração a casa espírita, para acolher os nossos irmãos em dor, para usar da caridade, da palavra viva do conforto e do esclarecimento. E nós que sobrevivemos à pandemia, precisamos entender o chamamento de Jesus, para que nós possamos servi-lo. Porque eu não posso falar do bem, que agora é o nosso compromisso, de caminhar pelas veredas do bem,
e eu não consigo caminhar pelo bem, fazer o bem, sem sentir a dor do meu irmão. E é no sentir, nos sentimentos, que eu vou ampliando as minhas potencialidades. A evangelização de espíritos é, para todos nós, a esperança de progresso do terceiro milênio. Que sejamos partícipes desta hora, porque Jesus conta conosco. Por isso, todos nós trouxemos um planejamento reencarnatório. Planejamento reencarnatório para cumprir, para viver, mesmo dentro da flexão, da flexibilidade de um planejamento, mas nós assumimos um compromisso com Jesus, de que seríamos espíritas cristãos. E se você tem algum desconforto, pergunte para você mesmo, como é que Allan Kardec me olha? Com que olhos os espíritos que eu peço tanto me ajudam? Eles nos conhecem. Então, quando nós falamos de uma educação, é a educação do Cristo, porque a doutrina espírita, ela é um processo de educação libertadora. E o que eu preciso libertar? Eu preciso abrir as algemas que estão dentro de mim, que foram fechadas pelo meu orgulho, pelo meu egoísmo, pela minha vaidade. Chegou o tempo de ter novo olhar, e é tempo de esperança, porque o futuro é de luz para todos nós. Não pensemos nós que nós estamos caminhando para sofrimento, não. Nós estamos libertando, e o mundo de regeneração, ele está dentro de nós. Ele não está de fora. E a consequência dos atos, da nossa honradez, de tudo aquilo que trago dentro de mim, esse movimento interno que o meu pensamento faz, compete a cada um analisar qual é o meu movimento diante do Evangelho. Que tempo é o nosso? Emmanuel tem uma mensagem extraordinária que chama talento esquecido, porque nós temos tantos talentos que foram enterrados. E neste milênio, o talento que vai mais mexer com todos nós, que é uma quebra de paradigma, é a mediunidade. Porque a mediunidade é uma faculdade natural do espírito, e é ela que educa. E nós precisamos pensar que a nossa mediunidade não é para ir à casa espírita tal dia, para receber os espíritos, que muitas vezes, se sou médium que vou receber, eu preciso de alguém que vai orientar. Não sente, não escuta a dor daquele irmão. A mediunidade, ela é faculdade educativa, porque ela educa o pensamento, ela educa o sentimento, e o sentimento, ele nasce na estrutura mental. É o sentimento que dá cor, luz, brilho, movimento em todas as minhas ideias. E é por isso que nós precisamos alinhar junto aos atributos do nosso espírito. Conforme Leon Denis nos fala, o espírito evolui pela vontade de crescer. E quem já leu e estudou o livro Pensamento e Vida, o Emmanuel fala no prefácio do livro, que eles pediram que fizesse um livrinho, uma cartilha, como se fosse tão simples estudar o pensamento, quando ele nos diz que a mente é o espelho da alma. Nós somos capazes de olhar por esse espelho para saber quem somos. Eu queria agradecer ao Gustavo muito pela oportunidade de estar aqui e dizer-lhes que vocês aqui, sei que não é todos, né, muitas gerações, aqui morou há muito tempo uma irmã de Eurípedes e da Lídice. Ela morava, se não me engano, não sei nem se ainda tem, se eu não tiver com lapso, ela morava na rua 15 de novembro. E ali ela fazia o Evangelho, tinha o pessoal da camisaria Nino, o seu Nino, família do Wallace, o Wallace sempre lá com ela.
Eu tive a alegria de passar aqui muito tempo com ela nas férias, ela é minha madrinha. Falei para o Saulo que meu passeio aqui, quando eu vinha para Araraquara, eu tinha 15 anos, era domingo, vim no ferroviário com o Padrinho Rezende. Conhecia, não sei mais nem o nome, que era da Nestlé, que era amigo. Fui lá o dia que eu vim fazer leite condensado, nunca mais me esqueci. Eu não esqueço uma panelinha que eu ganhei quando fui visitar com ele, com o Padrinho Rezende, o marido de Dalides, que foi um dos grandes informantes do livro Eurípides, Uma Missão, na fábrica de alumínio Micro, né? E aqui eu fiz na época alguns amigos com a família do seu Nino, Dona Nirinha e outros, né? E adorávamos, naquela época o Alisson estava assim, a gente adorava estar com ele para ele falar das coisas para nós, das coisas de Jesus. Então eu tenho um carinho muito grande por essa cidade, porque tenho lembranças muito grandes, muito queridas dessas pessoas que aqui viveram com a Madre Dalides. Depois eles foram para São Carlos, porque a filha mais velha dela, o marido dela, tinha uma empresa de ônibus Uberaba e trouxe para São Carlos. Eles foram para São Carlos. Lá ela veio a desencarnar, que foi uma das grandes companheiras de Eurípides. Na minha geração, na minha sacramento, todos nós nascemos pelas mãos dela, como parteira, e ela saía às tardes fazendo aquilo que Eurípides fazia com outras companheiras e outra irmã, lavava os corpos dos leprosos, que lá em Sacramento tinha um lugar que chamava Atrás do Morro, hoje é onde está a escola Eurípides Barçanufo. Lá moravam muitos leprosos, e dali dizia para lavar, dar banho àquelas pessoas. Fico muito feliz de estar com vocês. Deixo aqui meus agradecimentos. E para encerrar, só queria falar da importância do jasmim. Posso falar? O jasmim foi plantado por Eurípides. É a flor preferida de Eurípides. E o jasmim lá do colégio, ele é lindo. Mas teve uma época, mais de 100 anos, né, que tem esse jasmim, ele começou a secar. E Corina Novelino ia todo dia com a irmã dela, levava uma jarra na hora do evangelho do colégio para fluidificar. Ela ia e coava o jasmim. Todo dia. E quando aquele jasmim começou a soltar outro por outro, aquilo era uma alegria. E agora, na comemoração de 7 de setembro, eu estava na escola, eu sou responsável pela coordenação pedagógica daquela escola, com 48 anos que tem escola. Eu estava trabalhando com a professora de crianças de berçário. E ela falou assim, eu queria fazer uma bandeira do Brasil, com papelzinho cortado, mas eles são tão pequenininhos. Eu falei, não vai fazer. Nós vamos lá de fora, pegar grama, nós vamos procurar folhas amarelas, que já estão velhas, que já caiu, que já perdeu o fluido vital, e eles vão colher. E vamos fazer uma cerquinha com folhas verdes para fazer a bandeira, né, o retângulo da bandeira do Brasil. E você risca assim para eles vão colocar as folhas amarelas, que os meninos já sabem que as folhas perdem o fluido vital. E coloca aqui no fundo, e o círculo, você pede a uma moça que trabalha lá conosco para ela fazer um círculo de azul, e fala que é da cor do céu, e põe lá. E ela falou assim, para mim as estrelas, olha, eu vou falar isso para vocês porque tocou profundamente o meu coração. Uma criança petidinha, ela falou assim, vamos pôr a flor do jasmineiro, vamos pôr as estrelinhas da bandeira, foram as flores do jasmineiro, porque a do jasmim de Eurípides, ele é pequenininho, e ele parece com as estrelas. E essa educação, gente, que hoje nós tanto temos, que mudou o perfil da evangelização, da casa espírita, da educação, da nossa escola, ela trabalha com toda essa grandeza, porque todos são educados
com amor e não mais como corpos. Muito obrigada a vocês, que Jesus abençoe e que todos nós procuremos acertar os nossos pensamentos, né? Nessa linha sublime do Divino Mestre que nos conduz até Ele. Muito obrigada. Nós agradecemos a professora Alzira. Obrigado.